Boa noite a todos. É com muita satisfação que hoje nós estamos aqui na Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Batatais. E, nesse momento, passo a palavra ao presidente, o engenheiro Sérgio Toledo Pereira, para fazer a abertura oficial do nosso evento desta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. É com grande satisfação que damos início a mais uma palestra. Meu nome é Sérgio Toledo Pereira, eu estou presidente da Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Batatais. É com muita alegria que, juntamente com o CREA, a gente possa possibilitar aos colegas mais conhecimento, mais formação, que é muito importante para a área de tecnologia. Gostaria de agradecer a toda a minha diretoria pelo empenho, os funcionários, colaboradores, a nossa secretária, por ter se empenhado e nos possibilitado realizar esse evento. Agradeço em especial ao engenheiro Vinícius Marquesi, presidente do CREA, pela importante parceria com a associação. E, pronto, quero deixar meu agradecimento ao engenheiro Cesarino Carvalho Júnior, que com certeza nos abrilhantará com a palestra edificante, que nos deixará marcas no nosso conhecimento. Desejo a todos um excelente evento e, dando continuidade, vamos exibir um vídeo institucional do CREA, que está junto com nós nessa parceria. Vamos assistir então, pessoal. O que move um engenheiro? Tudo que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA.
e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico, um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Muito bem, pudemos aí assistir aí os vídeos do CREA, também aí tivemos a abertura oficial pelo nosso querido presidente, o Sérgio Pereira. E de antemão, antes de começar o nosso, aqui no bate-papo, antes de começar a palestra, já falou que o próximo presidente, aí, nos próximos dias, aí, é o Geraldo Porto, que está aqui também nos prestigiando nessa noite, né? E desde já desejamos aí um bom mandato aí a toda a diretoria, na pessoa do Geraldo Porto, aí a todos vocês aí da diretoria da Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Batatais. Mais uma vez, agradecemos a todos vocês que estão participando com a gente. Agradeço mais uma vez o Sérgio Toledo Pereira, que é presidente da associação, e na pessoa dele toda a diretoria, funcionários, a Patrícia e todos os colaboradores que se empenharam para a realização deste evento. Só reforçando que teremos a apresentação e depois um momento para perguntas e dúvidas. Então, peço a gentileza que anotem suas questões e abriremos um momento específico após a palestra. Todos os participantes terão direito ao certificado, desde que permaneçam até o final do evento e respondam à pesquisa de avaliação. No final ali da palestra, a gente vai colocar no chat a pesquisa de avaliação e, consequentemente, no final do evento, baixar o certificado. Não quero me alongar, então vou apresentar o nosso convidado e, desde já, em nome da associação aqui de Batatais, agradecemos pela disponibilidade. Está conosco nessa noite Cesarino Carvalho Júnior, engenheiro industrial mecânico, palestrante, mestre em administração de empresas com foco em governança corporativa. Viu, Sérgio? O currículo do homem é muito extenso. E nós estávamos um tempo atrás aí fazendo uma palestra em Varja Paulista, né? E o Cesarino é engenheiro da Embraer e presta consultoria para várias empresas, Toyota, Honda, né? Consultoria. Ele estava mostrando para nós, sobre Lean Manufacturing, né? E coincidiu, Sérgio e Geraldo, ele mostrando como que monta um avião, a importância de montar um avião. E nesse dia tinha justamente que combinasse uma diretora da Embraer, né, Cesarino? Ela falou assim, tudo que o Cesarino falou é verdade. Então, graças a Deus, o Cesarino aí engenheiro da Embraer, então nós temos um excelente palestrante nessa noite aqui conosco, né? Então, vamos iniciar a palestra com o engenheiro Cesarino Carvalho Júnior, que falará sobre as engenharias e as cidades inteligentes, que é um assunto que, dos últimos 2, 3 anos, tem sido muito atual, aí, não só no meio da engenharia, mas também no meio de toda a sociedade como um todo, né?
Boa palestra, Cesarino. Obrigado aí, Fábio. Boa noite, Sérgio. Obrigado pelas palavras aí. A gente não é tudo isso, não. A gente vai devagar, vai crescendo, tentando transferir um pouco do que a gente conhece e aprendendo com vocês também. À medida que vocês perguntam, a gente, se não sabe, corre atrás e, ao correr atrás, a gente aprende mais, né? Então, é um ciclo de aprendizado para todos nós, né? Nós vamos falar um pouco de cidades inteligentes. Não dá nem para esgotar os assuntos, né? São diversos assuntos. Como eu disse, estava conversando um pouco aí com o Sérgio, a gente não tem uma cidade um pacote para cidades inteligentes. O que você vai ter, você vai definir os ramos que você pretende, né, para alcançar o que é inteligente dentro da sua cidade, do seu município, né? Mas antes disso, gostaria aí primeiro de passar um pouco da agenda. A gente não vai falar só de cidade inteligente, mas como que os engenheiros, né, e a engenharia atua dentro desse cenário, né, dessa visão. Vamos falar um pouco sobre tecnologia também, porque não dá para ser uma cidade inteligente sem tecnologia, embora uma cidade inteligente não viva só de tecnologia, vocês vão entender o porquê. Vamos passar um pouco por conceituações, né, como todo catedrático, todo professor quer, antes de falar alguma coisa, mostrar uma base conceitual, e falar o que a gente entende aí que é a sociedade 5.0. Aliás, estamos fazendo uma outra apresentação aí, uma outra cidade que nós vamos, no final do mês, falar sobre empreendedorismo, né, na engenharia, e esse tema está muito ligado a essa sociedade 5.0, ou que a gente chama de responsabilidade social, mas nós vamos passar um pouco sobre isso daí também. E quais são os nossos desafios enquanto engenheiros, né, para as nossas profissões. Bastante assunto, mas vamos passar por todos eles, se Deus quiser. Eu sempre gosto de iniciar minhas apresentações, não é só essa, todas elas, vocês já assistiram, vão ver esse slide, porque eu gosto de mostrar que o engenheiro, a gente tem mania de olhar o engenheiro e pensar só no cientista, né? Só naquele especialista ali, só naquele que a gente chama de hard skill, que é o que ele aprendeu no banco da faculdade e no seu dia a dia. Mas o engenheiro, ele pode ser um empreendedor, né? Ele pode ter a sua própria empresa, aliás, temos vários assim hoje em dia, né? Tem formação em engenharia, tudo, mas acabou tendo o seu próprio negócio, sua própria empresa, né? Então, ele já não é só aquele especialista, aquele que usa o seu hard skill, como a gente costuma dizer, né? Mas ele pode também não ser um empreendedor, mas pode atuar numa grande empresa ou pequena empresa, não importa, mas como um líder empresarial, né? E aí ele vai ter que ter o que a gente chama de soft skills. Tem que ter o hard skills, né? Tem que conhecer um pouco do empreendedorismo, mas tem que ter o que a gente chama de soft skills, né? Até tem uma pesquisa aí da Automotive Business, né? No começo desse ano aqui, 50% dos líderes das montadoras, né, tem formação em engenharia, né? A gente pensa que engenheiro é só atuando tecnicamente, cientificamente, né? Não, na verdade, hoje ele atua também como líderes dentro das organizações, né? Então, o seu conhecimento hoje extrapola só aquilo que ele aprende na área de exatas, né, nos bancos das escolas, né? Então, nós hoje, como engenheiros, temos aí, no mínimo, essas 3 vertentes que abrangem a nossa atuação, né? Quais são os nossos desafios hoje que nós temos, né? Os nossos cenários. Na verdade, esse também é um slide que eu acabo repetindo em muitos lugares, porque a gente diz que que a instabilidade do cenário econômico provoca incertezas, né? E isso não é um cenário atual, me parece que isso é uma constante, né? Estamos passando por isso agora de novo, né? Toda vez que troca um governo, né, a bolsa sobe, a bolsa cai, o dólar sobe, o dólar cai, né? Então, essa instabilidade econômica, né, é muito crítica. Tem uma guerra em algum lugar, enfim, nós vivemos num mundo que a gente chama que é o mundo VUCA, né, de volatilidade, incertezas, complexo, né, ambiguidades, né? O mundo é complexo, né? Não adianta a gente achar que nós somos, como seres humanos, complexos. Nós somos também complexos, mas muitas vezes nós complicamos,
né? Mas o mundo ele é complexo, né? A complexidade vem das suas interfaces, das suas atuações, né? Isso numa visão macro. Numa visão micro, não vou passar por todos, né? Mas um grande desafio que nós estamos passando aí, dentro das organizações, pequena, média ou grande, ou nossa, única, são na questão das inovações, tecnologias, processos, produtos, entender o que a gente chama de stakeholders, quais são as partes interessadas no seu negócio, né? Preparar lideranças, atrair e reter talentos, né? Que é considerando ainda essas gerações diversas que nós temos hoje convivendo no mesmo ambiente, né? Nós temos aí engenheiros, né? Que nem eu aí, que estou aí, sou ali do começo dos tal dos baby boomers, né? Estou aí com 60 anos, né, de idade, sou do ano 61, e temos aí a geração Z, né, que aí nasceu aí em 2001, né, para cá, né, com 20, 21, 22 anos aí, que estão se formando, tecnólogos, técnicos, né, já estão atuando profissionalmente, e nós temos que saber trabalhar, né, dentro desse ambiente, com essas novas gerações, com essa diversidade no ambiente em que nós atuamos, né? Todo esse cenário, né, considerando essas mídias hoje, diversas variações de mídias, né, tantas mídias que nós temos, né, de conexão, nós temos que aprender a viver dentro disso daí, né? Então, isso é um cenário muito visível, muito percebível por nós no nosso dia a dia, né? Um outro cenário também que nos mostra é que nós temos uma questão de reter conhecimentos, né, habilidades, né, mas também reter conhecimentos comportamentais, habilidades comportamentais, né? Então, nós, enquanto engenheiro também, né, temos que entender que as coisas estão mudando, a profissão está mudando, o mundo está em transformação, né, e o mercado exige de nós algumas coisas diferentes, né? Então, além das competências técnicas, nós temos que pensar nas competências comportamentais, que são os nossos relacionamentos, né? Nem tudo se resolve com bits e bytes, né? Ou com 2 mais 2 é 4, né? Muitas vezes temos que entender e interpretar o que as outras pessoas pensam, né? E atuam e se desenvolvem para que nós possamos ter uma boa relação. Então, até 5 anos, né? Eu peguei essa matéria do Estadão, no ano passado, no meio da pandemia, aí, na verdade, 2020, no meio da pandemia, ele dizia que em 5 anos, 40% das nossas habilidades profissionais terão que mudar, né, iriam mudar. Tudo bem que tinha um pouco aí da questão da pandemia, né, forçando um pouco, mas é uma verdade, né? Nós estamos aí, vamos passar por mudanças, por transformações numa velocidade muito mais exponencial do que a aritmética, né? Estamos passando por uma transformação digital, autogestão, soluções de problemas, lidar com pessoas, como eu disse, questões técnicas comportamentais, né, ligado à tecnologia, né? Temos que ter habilidades, né, o que a gente chama de soft skills, características humanas, né, entender o ser humano, entender o outro lado, ter a tal da empatia, né? Todo esse cenário está mudando, né? E nós não vamos, talvez, ter mais o nosso, que a gente chama de aprendizado, no banco da escola, né? Esses dias nós fomos dar uma palestra numa faculdade, né, só para quem é engenheiro aí, né, como a gente, eles tinham inscrições de 800 cadeiras anuais. Todo ano se renovava 800 cadeiras, 800 alunos, né, nos cursos da universidade, né? Não vou nem citar o nome por uma questão, mas hoje o volume de matrículas caiu para 100, né? E o aprendizado hoje é de outras formas, né? É EAD, é à distância, né? Ou é híbrido agora, né? Mais fortemente, né? E as pessoas hoje não querem mais sentar no que a gente chama banco de escola. Então, tem o tal do lifelong learning, né? Ou seja, nós vamos ter que aprender com a vida caminhando, né? Fazer o nosso aprendizado trabalhando, entendendo, né? Esse aprendizado não é sento no banco de escola, vou lá e aplico, eu vou aprender junto, eu vou trabalhar junto, né? Então, e nós vamos ter que aprender sempre, continuamente temos que estar aprendendo, Então, não tem mais como hoje não entender que estamos passando por transformações. Alguns outros desafios aí, em 2020, né? Esse Mário Morales fez uma publicação,
né, onde ele dizia que 4 bilhões de pessoas estavam conectadas, né, através de alguma forma digital, né? 4 trilhões das vendas no mundo eram feitas por meio do meio digital, né? Mais de 25 milhões de aplicativos, né? Você abre seu celular hoje, quantos aplicativos você tem? Tem que ficar trocando de celular, porque não cabe mais aplicativos no celular. Pior que nós não baixamos tudo, cada um abaixa aquilo que é mais pertinente ao seu modo de vida ou ao seu modo profissional, né? 25 bilhões dos sistemas são inteligentes, né? São conectados, né? São interligados, interconectados, né? Mais de 50 trilhões de dados, né? O que a gente chama de dados nas nuvens, né? E, na verdade, a gente acha que está lá no céu, mas, na verdade, são grandes computadores, né? Espalhados aí pelo mundo, onde muitas vezes o que nós estamos falando aqui está sendo armazenado na Índia, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, não importa onde, né? Então, você tem aí 50 trilhões de gigabytes de dados sendo armazenados, né? Então, os negócios desse tipo de digitalização é crescente, altamente crescente, né? Grandes investimentos sendo realizados em tudo isso. De vez em quando, nós estávamos conversando um pouco aí antes de começar nosso trabalho, né? Estamos passando por algumas turbulências aí nessas como a gente chama aí, nessas empresas de tecnologias de multimídia, né? De dados, mas o que vem, ela fica, né? Pode fazer pequenos ajustes, mas não volta, não tem retorno, né? É altamente pervasivo, ou seja, espalha rapidamente, e o mundo está conectado ao nosso lado, né? Então, falar de cidade inteligente e não imaginar esse mundo, né, de digitalização por trás de tudo que está acontecendo, né, fica difícil para nós, né? Estava falando da velocidade exponencial, né? Algumas coisas levaram para alcançar 50 milhões de usuários um certo período de tempo, né? O telefone, por exemplo, levou 75 anos para alcançar 50 milhões de usuários, né? O rádio, já em 38 anos, já tinha 50 milhões de pessoas ouvindo no rádio. A TV já levou menos tempo, 13 anos, né? A internet, 4 anos. Em 4 anos, alcançou mais de 50 milhões de usuários pela internet. O tal do Facebook, em 3 anos e meio, já tinha 50 milhões. Aquele joguinho lá, o tal do Angry Bird, em 35 dias, alcançou 50 milhões. E o famoso Pokémon, né, não é da minha época, né? Mas a gente passou por isso, né? Em 19 dias, alcançou 50 milhões de usuários, né? É uma fonte citada ali embaixo. Então, a coisa é rápida, né? A digitalização está vindo e nós não temos como fugir desse trabalho, né? E, com isso, o nosso papel, enquanto recursos humanos, nós vamos sair de um trabalho físico, muito mais físico, para um trabalho intelectual, né? Eu costumo dizer que ainda tem muitos empresários, muitas pessoas que ainda querem medir trabalho de forma em joule, né? Ou seja, qual é o calor dissipado que tem, eu meço o trabalho que a pessoa realiza. Quando, na verdade, hoje o trabalho é muito mais intelectual, né? Nós temos menos pessoas em áreas fabris, em função das inteligências artificiais, da automação, né? Mais colaboradores em áreas de planejamento, né? Como eu disse, você não estuda mais para trabalhar, você trabalha estudando, mudou, você tem que estar continuamente se adaptando, atualizando, né? Capacidade de obter e cooperar, trabalhar em conjunto com as pessoas, capacidade bem diferente entre executivos e gestores, né? Enfim, transferência aí, uma realidade aumentada, se não virtual, mas pelo menos uma realidade aumentada, enfim, está mudando tudo isso, né? Tem um autor, não sei se já tiveram a oportunidade de ler esse livro, né? O Ócio Criativo, Domênico de Masi. Ele teve até o ano 2020, acho que ele teve aqui na Cultura, fazendo uma apresentação no Roda Viva, né? Domênico de Masi diz o seguinte, que a pirâmide vai inverter, né? Então, nós achamos que no topo da pirâmide estão os intelectuais, aquelas cabeças pensantes, e na base da pirâmide são os trabalhadores, vamos chamar assim, os braçais operacionais. Isso vai inverter, vai ter que inverter, porque nós vamos ter muito mais gente pensando, planejando, né?
do que operando fisicamente, né? Então, você pega, cortador de cana já não tem mais, né? Operadores de... Eu moro aqui no sítio, aqui, eu sou de Sumaré, aqui ao meu lado aqui tem plantação de canavial e tudo mais. Hoje o cara põe um trator, senta lá, fica lidando com o computador, mexendo com o iPad, e o trator caminhando, fazendo o trabalho dele que ele tem que fazer, né? Então, o piloto, né? Vamos chamar de piloto hoje, de um tratorista, né? Virou um piloto, né? E não mais tratorista, com ar-condicionados, inclusive, né? Então, no passado não muito distante, nós tínhamos as pessoas todas trabalhando na roça, carpinando e tudo mais. Hoje não tem mais isso, né? Então, até a mão de obra hoje, o êxodo rural, em muitos casos, é muito grande. Quem está voltando para a área rural, voltam os filhos, tudo mais, mas com outro conhecimento, com outra tecnologia, né? Então, a questão do operário braçal está mudando, né? E a sociedade está mudando com tudo isso, né? E as cidades mudam com tudo isso. Nós vamos falar disso, por isso que eu estou passando por esses conceitos antes, né? Então, indo aqui para as cidades, né? Vocês lembram aí, não sei quem é do tempo dos Flintstones, já assistiram aquele filme, Os Flintstones? Até voltou um tempo atrás, o filme, né? Eu sou da época que era o desenho animado lá atrás, né? Uns 50 anos atrás. Ou então, quem teve a oportunidade de assistir Jetsons, não sei se vocês lembram, né? Aquelas cidades que tudo no espaço, né? Como que é a cidade que nós conhecemos? Como que é a cidade que nós queremos viver, né? Flintstone ou Jetson, né? Existe o Jetson hoje? Né? Você já ouviu falar em cidades inteligentes? Né? Você lembra quando a gente assistia esse desenho do Jetson? Né? Isso é maluquice, é coisa de desenho, né? E hoje? Nós já temos drones, né? Já temos táxis, o pessoal já está indo visitar agora, vai a primeira mulher para a Lua, né? Fiquei ouvindo hoje a repórter, está indo a primeira mulher indo para a Lua, acho que vai através do SpaceX, lá, não sei, né? Já tem gente reservando viagem para a Lua, para ir voltar na mesma semana. Olha cada coisa de louco, né? Quem imaginava isso, né? Então, o mundo está mudando, a tecnologia está vindo, né? E como que as nossas cidades estão se comportando? Nós ainda estamos na era da Idade da Pedra ou já estamos num pensamento do nível de um Jetson aí da vida, né? Isso era desenho animado, né? Isso era desenho animado. Hoje já é uma realidade, né? Então, o que são cidades inteligentes? Antes de mais nada, vamos passar por uma conceituação aí de alguns pontos para que a gente possa fazer um alinhamento, né? Tem alguns slides um pouco poluídos, mas, na verdade, eu não vou ler tudo, eu vou fazer comentários. Nós precisamos pensar numa cidade, um município, numa prefeitura, em 3 grandes entes, né? O município ele é todo a sua região territorial, né? Dentro do município, eu posso ter várias cidades, que são aglomerações de casas. O campo, a zona rural, não entra dentro do que a gente chama de cidade, no conceito da cidade. Entra dentro do município, né? Então, quem vive no município é o munícipe, quem vive na cidade é o cidadão, né? E para administrar, seja as cidades ou o próprio município, entra o ente chamado prefeitura, onde que quem trabalha na prefeitura é um servidor municipal. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque nem sempre o servidor ele é um cidadão ou ele é um munícipe. O servidor municipal hoje, né, pensando eu que moro aqui na região metropolitana de Campinas, aqui, né, tem servidor na cidade de Sumaré que mora em Campinas, mora em Paulínia, mora em outra cidade. Então, ele não é cidadão e nem munícipe, mas ele é um servidor municipal. Eu tenho um cidadão que pode habitar a cidade, posso ter uma casa na cidade, mas também não viver na cidade. Pode viver no campo, né, na zona rural, pode viver dentro do município ou até viver em outro município, né? Então, esse conceito do que é município, do que é cidade, do que é prefeitura, né, é importante a gente entender, porque a gestão é feita pela prefeitura para alcançar o cidadão que vive na cidade, né? Ou o munícipe que vive no município, né? Então, depende qual é a prática que você quer atuar, qual é o planejamento que você quer fazer, né? Você vai pôr foco no alcançar dentro da prefeitura, para dar agilidade dentro da prefeitura para atender o cidadão, ou você vai fazer um trabalho, né, dentro da cidade para levar as melhorias para alcançar o cidadão,
ou você vai fazer melhorias dentro do município, e até na interface com outros municípios, né? E aí definir, né, os pontos de intersecção entre os municípios, para que a gente possa saber até onde a gente vai, ou aonde nós temos que fazer parcerias. Por isso que as regiões metropolitanas vêm envolver mais de um município, envolve vários municípios. E um município pode ter mais de uma cidade. Em Sumaré, hoje não, mas nós tínhamos 3 distritos. Então, nós temos o distrito sede, temos o distrito para lá da rodovia em Anguera, né? E tínhamos o distrito de Hortolândia, que virou um município, né? Então, nós tínhamos 3 distritos, 3 grandes aglomerados, né, de habitantes, né, onde cada um desses aglomerados tinha um entendimento de necessidades diferentes, né? Então, é importante a gente entender isso, né, para que a gente possa atender os munícipes ou os cidadãos ou os servidores, né, com aquilo que precisa ser feito. Então, alguma coisa que nós vamos passar, a gente vai fazer para o município, né? A cidade inteligente, muitas vezes, ela atua no município. Na maioria, a gente chama de cidade inteligente, às vezes, né, porque atua dentro de um aglomerado, mas pode ser que nessa palavra cidade estejamos falando do município. E, às vezes, a gente fala da cidade e fala da prefeitura. Então, nós temos essas variações de nomenclaturas, essas denominações, que é importante a gente entender diante do que nós vamos comentar daqui para frente, né? Se tiver alguma dúvida, vocês anotam, aí a gente pode trocar umas ideias maiores, né? E o que é cidade inteligente, então? Quando a gente fala de inteligente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tecnologia, né? Tecnologia. Tecnologia é engenheiro, né? Então, pensa no engenheiro para criar uma cidade inteligente, né? Mas o conceito de cidade inteligente ele vai um pouco além do que a gente chama, do que a gente entende como tecnologia. Na verdade, para uma cidade ser inteligente, ela tem que, no conceito da palavra inteligente, você tem que compreender e resolver novos problemas e conflitos e adaptar novas situações. Aí você é inteligente. Quando você tem essa capacidade de entender, compreender, ter a visão sistêmica, ter a visão holística, né? Entender esses conflitos, você está sendo inteligente. Então, se uma cidade é inteligente, é porque ela tem a capacidade de entender os seus conflitos e resolver os seus conflitos, né? E com isso, esse norte-americano, Howard Gardner, né, ele tem uma teoria que ele chama de inteligências múltiplas, né? E aí entra de novo, né, a questão de lógica matemática, da linguística, do espacial, do corporal, do pessoal, enfim, nós passamos por diversas inteligências, né? E essas inteligências, quando a gente está falando de cidadão, de munícipe ou de servidor, nós temos que entender esse conjunto, né, psíquico, psicofisiológico, né, dentro do convívio do ser humano e das pessoas, né? Então, eles entendem que o conceito de uma cidade inteligente passa pela capacidade de realizar ou solucionar algo dentro do município, né? Nós não precisamos, para ser uma cidade inteligente, vocês vão ver mais para frente aí, não precisa muita coisa, mas nós temos que começar o trabalho e o desenvolvimento para sermos reconhecidos, muitas vezes, como uma cidade inteligente, né? Então, o conceito de cidade inteligente é muito mais aberto, muito mais abrangente do que simplesmente uma tecnologia, do que aplicar uma tecnologia. Mas a tecnologia ajuda muito, né? Ajuda bastante. Então, utilizar recursos para melhor servir a sua população, você está trabalhando com um conceito chamado de Smart Cities. Smart Cities nada mais é do que cidades inteligentes, né? É a palavra em inglês que a gente vê muito aí, Smart Cities, né? Então, toda vez que nós conseguimos melhorar a qualidade de vida do cidadão, nós estamos transformando a nossa cidade numa cidade inteligente. Pô, Cesarino, mas isso é conceito básico para solucionar os problemas do nosso município, das nossas cidades, né? Sim, mas aí a gente leva a tecnologia, a gente leva algo melhor, e vocês vão ver os conceitos que estão por trás para demonstrar em que ponto, né, ou em que tema
que nós podemos transformar as nossas cidades em cidades inteligentes. Mas precisamos entender esse todo, né, separando esses 3 agrupamentos, né, e pensando no que é uma cidade inteligente, o que é ser inteligente, né, que é importante para nós sermos inteligentes. Andando aqui. Então, cidades inteligentes, a gente tem diversas nomenclaturas. Se tem alguém aí que já é mais curioso, já deve ter visto por aí, né, cidades inteligentes, né, através da BNT. A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, acho que a maioria de nós engenheiros conhecemos, né? E ela tem esse comitê, né, Comitê 268, ele tem traduzido 3 normas, né, e que diz que os indicadores, e que identifica indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, indicadores para cidades inteligentes, indicadores para cidades resilientes, né? E aí se busca a certificação através da BNT, né, para que essas demonstrem que essa prefeitura está alcançando o conceito de cidade inteligente na ótica da ISO, né? Então, e agora, mais recentemente, foi lançado a 2ª versão já da ISO 18091, né, que é a ISO para as prefeituras. É uma outra ISO, que é uma ISO de gestão. ISO é da BNT, a ISO 9001 e 17 ODS. Eu vou passar rapidamente pelas 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que permeia a ISO 18091. Então, isso, vamos dizer assim, é um arcabouço mais técnico, mais padronizado. Mas aí a gente tem alguns outros programas aí, né? As melhores cidades do Brasil, revista Isto É, quem tem a oportunidade de comprar aí, de ver, né? Ela tem uma agência de classificação de risco, onde tem 281 indicadores qualitativos e quantitativos, né? E 37 indicadores que são determinantes para você definir se uma cidade é a melhor cidade do Brasil ou não. Isso é cidade inteligente, né? Depois temos o SEBRAE. O SEBRAE tem um trabalho que é feito com cidade empreendedora, né, que foca fortemente as micros e pequenas empresas, onde você tem 10 eixos, né, que são 28 indicadores, também quantitativos e qualitativos. Você não precisa trabalhar os 10 eixos, né, mas você atua em alguns desses eixos, para desenvolver melhor o comércio local da sua organização, reter, aumentar a empregabilidade, né, do seu município ou da sua cidade, como queira fazer. Eles usam a palavra cidade empreendedora, né, porque está muito mais ligado à parte, vamos dizer, urbana. Mas, nesses eixos, também tem a agropecuária também envolvida nesse meio, tem a questão ambiental também. Vou passar rapidamente por eles depois, né? E ele, além de ter o cidade empreendedor, ele reconhece o prefeito empreendedor, tem a sala do empreendedor, que eu acho que isso é relevante e muito interessante, que é a sala do empreendedor, que é ali onde você faz um atendimento ao micro e pequeno empresário, né? E não ficar fazendo com que o micro e o pequeno empresário fique caminhando no município, na prefeitura, batendo de secretaria em secretaria. Ele vai ali, resolve, como se fosse um poupa-tempo nosso aqui, que a gente tem no estado de São Paulo. Você cria um poupa-tempo, vamos chamar assim, que é a sala SEBRAE, sala do empreendedor, onde você atende o pequeno e o microempresário, dando treinamento, capacitação para ele. Com isso, você fomenta o empreendedorismo no seu município, retém, aumenta a capacidade de arrecadação de recursos também. Tem o Cidades Sustentáveis, que é o Instituto de Cidades Sustentáveis. Inclusive, a Globo começou agora a fazer um trabalho com esses Cidades Sustentáveis, acabou fazendo esses dias uma divulgação e vai trabalhar com esse Índice de Desenvolvimento Sustentável de Cidades, que também, assim como a ISO 18091, trabalha com as 17 ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos também aqui no cantinho os Cidades Excelentes. Esse aqui é um livro dessa Áquila, né? Que ele fala sobre o Índice de Gestão Municipal Áquila. Então, ele dá aqui uma classificação, né, de 8 elementos que ele avalia.
temas, né, e você classifica a cidade como excelente. Fora isso, o Ministério da Economia, um tempo atrás, liberou o que a gente chama de modelo de excelência na gestão de transferência de recursos. O Ministério da Economia quer transferir recursos para os municípios, mas quer uma gestão de projeto desses recursos, desse dinheiro transferido. E, para isso, ele tem uma aplicação, né, que ele qualifica o controle dessas transferências da União e tem um modelo de gestão para isso aí. E, por último, tem o MEG Município, né, que é o MEG-TR, que é da Fundação Nacional da Qualidade, que é com o qual eu trabalho mais diretamente, não estou aqui fazer propaganda, mas só para dizer, que é os melhores em gestão voltado a municípios, né? Então, é pela Fundação Nacional da Qualidade, né, e aplica o modelo de gestão de excelência em gestão nos municípios. Ele tem 7 fundamentos, né, e trata da gestão de uma prefeitura de forma integrada. Então, isso é o que está na praça, aí, o que vocês devem estar ouvindo. Tudo isso aqui é cidades inteligentes. Qual é que eu faço, Cesarino? Aí vocês adotam aquilo que vocês querem. Precisa atacar tudo que está aí dentro de cada um desses? Não. Melhore a sua gestão. Faça um planejamento e trabalhe a sua gestão. Planeje, né, a sua gestão. E para tudo isso aqui precisa de engenheiro, hein? Para tudo isso precisa de engenheiro. Então, cidades inteligentes, na verdade, esse termo, especificamente, surgiu na década de 90, né? E o objetivo realmente era focado nas políticas de planejamento urbano, né, com avanço tecnológico. Então, como que vão ser, né, olhando lá aquela Jetsons, né, olhando lá a Idade da Pedra, né, como que vai ser o transporte, né, a malha viária do nosso município, como que nós vamos trabalhar com as conexões, com o transporte coletivo, né? Então, ele surgiu lá na década de 90, pensando fortemente, né, em usar a questão de base tecnológica na gestão da infraestrutura urbana do município. Foi esse o primeiro momento que começou a surgir essa denominação, né? E com isso foram criadas algumas dimensões e características de uma cidade inteligente. Eu não vou passar detalhezinho do que está aqui, mas então eles classificaram em 6 eixos, né, que são economia inteligente, pessoas inteligentes, governança inteligente, mobilidade inteligente, meio ambiente inteligente e estilo de vida inteligente, né? Então, a competitividade do município, né, em concorrer, em trazer mais organizações, aumentar a sua produtividade enquanto município. E outra, a produtividade não passa somente pela prefeitura, passa pelo município, né? Eu posso estar lá, uma produtividade na área no agronegócio, eu posso ter a produtividade das empresas, que é tudo do pequeno e médio empreendedor, né? O mercado de trabalho flexível, né? O capital humano e social, as pessoas do município são pessoas inteligentes. Mas inteligentes por quê? São fora da caixa? Não, elas têm... A gente tem uma capacitação das pessoas do nosso município, né? Nível de qualificação, espírito cosmopolita, mente aberta. A gente cria a cultura, né, dentro do capital humano e social para essas pessoas que vivem no município, né? Governança inteligente, uma participação, né, nos serviços públicos, na transparência pública, num planejamento estratégico com perspectivas de políticas, né? O que a gente vê de futuro? Qual é a nossa visão de futuro, né? Uma mobilidade, transporte, terminais intermodais de carga, sistema de transportes inteligentes, interligados, né? Cidade de Curitiba é um caso típico, muito famoso, conhecido, mas temos outras aí, diversas. Campinas aí está tentando montar o corredor metropolitano, fez um, agora fez outro, no passado, agora está fazendo outro. Então, você tem algumas questões de mobilidades inteligentes, né? O meio ambiente inteligente, acho que esse hoje é o grande apelo em nível mundial, em nível global, né? Pensar nos nossos recursos, nas nossas formas de despoluição, proteger o meio ambiente, fazer uma gestão sustentável, né, em todas as questões, e o estilo de vida e inteligência, ou seja, levar qualidade de vida para a população, né? Serviços culturais, saúde mais adequada e tudo mais, né? Precisa de dinheiro para tudo isso? Não, não precisa. Precisa ter políticas públicas bem feitas e bem definidas. Precisa atacar os 6 eixos, Cesarino? Não. Escolha um eixo, trabalhe com um desses eixos, né? Veja aquilo que é mais relevante para o seu município.
e trabalhe esse município, né? Depois, esses eixos hoje, né, eu posso classificar eles, né, em dois segmentos. Uma coisa é pensar no hardware, pensar na tecnologia, pensar nas redes de energia, nas redes de conexões hoje, né, digitalização, 5G, 4G para o seu município, né, praças que possam ser interligadas por meio da internet, né, pensar em transportes inteligentes, né, na questão da saúde, no transporte, na segurança pública, pensar nessa questão do hardware. Mas eu também tenho que pensar no software. Eu tenho que levar educação. Não adianta eu introduzir no município diversos sistemas, mas sem que a população, tecnologia, sem que a população consiga acompanhar essa tecnologia, né? Então, a gente leva uma tecnologia, mas tem que formar o cidadão para isso, né? Tem que fazer uma inclusão e bem-estar desse cidadão. A administração pública e governo tem que ser eletrônico. A gente está aí, todo mundo utilizando, como chama aí? Celular da vida, né? Diversos aplicativos, e a prefeitura você tem que ir lá, protocolar, lá, carimbar, pôr o carimbão lá, esperar passar aquilo, andar de 3 em 4 lugares, né? Quando hoje, na verdade, se podia fazer tudo isso via sistemas eletrônicos com resposta muito mais rápida, né? Então, a cidade inteligente é um ecossistema que pensa no questão inovador no ecossistema urbano, né? Pensa também na gestão de seus recursos e infraestruturas, né? E tudo isso a gente pode estar utilizando e pensando numa cidade inteligente, né? E isso é novo para nós? Não é. Se eu falei que a cidade inteligente surgiu nos anos 90, na década de 90, né? A nossa Constituição de 1988 já tem 4 artigos que trata dessas questões de cidades inteligentes. Se pegarmos o artigo 6º, ele fala que são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação e tudo mais, você está ligado fortemente ao eixo de pessoas inteligentes. Você pegar o artigo 37, que fala da administração pública, né, na questão dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, eu estou falando de uma governança inteligente, né? Já existe há muitos anos, né? Esse artigo 37 é tão discutido hoje, né? Está toda hora sendo lembrado dele aí, né? Se você pegar o artigo 182, ele fala do desenvolvimento urbano, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, né? Você está falando de uma mobilidade inteligente, de uma economia inteligente, onde você leva o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garante o bem-estar de seus habitantes, né? Se você olhar o artigo 225, né, onde ele é declaradamente, né, tratando dos direitos ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, né, bem como o uso comum do povo, essencial à qualidade de vida das populações, você está falando de um meio ambiente inteligente e um estilo de vida inteligente. Então, a nossa Constituição de 1988, nem sei se pensaram no conceito da cidade inteligente quando construíram ela, quando elaboraram ela, mas ela cobre perfeitamente os conceitos que a gente está aí tratando do que é uma cidade inteligente e as suas vertentes, os seus eixos para ser colocado, né? Mas eu mostrei para vocês que tanto a ISO 18091, né, quanto o trabalho feito pelo Índice de Classificação das Cidades Inteligentes, eles se baseiam no que a gente chama de 17 ODS. Nós tínhamos antigamente a Agenda 20, que a gente chamava, né, que eram algumas questões. Isso mudou um pouco hoje, né, um tempo para cá, de 2015 para cá, onde as Nações Unidas definiu 17 o que a gente chama de ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Essas ODSs passam desde a erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, e vai até parcerias e meios de implementação. Eu não vou passar por cada um dessas ODSs, né? Isso não dá um curso. Por isso que talvez, o Fábio falou aí, dá para fazer um curso, Fábio, só com as ODSs pensando em cidade inteligente. Verdade. Mas dentro da ODS, número 11, ela trata exclusivamente de cidades e comunidades sustentáveis.
Então, essa é específica para tratar do que a gente chama hoje de cidade inteligente. Mas, lembre, energia limpa e acessível também tem algo a ver com questão de cidade inteligente. Será que as nossas prefeituras estão hoje usando energia solar? Estão substituindo a energia solar? Será que nós estamos utilizando energia solar para angariar energia para manter praças iluminadas? Né? Ou a gente ainda continua usando a energia hidrelétrica, né? Ou a carvão, muitas vezes, em alguns lugares aí. Né? Como que nós estamos transformando, né, os nossos espaços públicos, pensando numa energia limpa e acessível, né, para gestão do município, ou da cidade, ou da prefeitura, que seja. Né? E as cidades e comunidades sustentáveis é uma das ODS, é um dos objetivos específicos para tratar de cidades inteligentes. Né? Então, nós temos aí o que a gente chama de Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, né? Que foi elaborado aí em 2015 pela ONU, como eu disse, né? Para que a gente possa criar uma nova política global. E no Brasil, especificamente no Brasil, também foi elaborado em 2019, né? 30 de dezembro de 2019, ano plurianual, de 2020 e 2023, está errado ali o número, foi publicada essa agenda Brasil 2030, onde esse objetivo 11, né, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, foram estabelecidos algumas metas, né? 8 metas aí, né? Que até 2030 a gente tinha que garantir acesso à habitação segura, adequada, né? Sistemas de transporte seguros, acessíveis, uma urbanização inclusiva e sustentável, né? Proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural. Enfim, não vou ler todas essas políticas que estão aí, né? Mas é só vocês pegarem e estudarem isso. Ela busca exatamente atender uma das ODS. E essa ODS, como eu disse, é um tópico da cidade inteligente, é um tópico da ISO 18091, é um tópico do índice de classificação de uma cidade inteligente. Enfim, ela cobre diversos motivos aí. Vocês estão vendo? Eu estou falando muito de política pública, né? A tecnologia ela vem por trás disso. Mas o planejamento do município é que vai levar ele a ser um município inteligente, uma cidade inteligente, uma prefeitura inteligente, né? Com prefeitos empreendedores, com agentes públicos empreendedores. Né? A inovação, a tecnologia, ela vem para suportar isso. Mas se eu não tiver um bom planejamento, se eu não souber onde eu quero chegar, como eu quero, o que eu vou fazer, vai ficar rodando isso. Né? Vai ficar rodando, né? E esperamos, não desenvolvemos nada. Né? Nós vamos ver vários exemplos aí mais para frente de prefeituras que eu vou mostrar para vocês do que eles fazem para poder ser classificados como cidades inteligentes nesse arcabouço de conhecimento que eu estou passando aqui para vocês. Tá? Como eu disse, estou falando tudo o que é para que a gente tenha um entendimento de um contexto do que é uma cidade inteligente. A gente ouve bastante coisa, mas o que é uma cidade inteligente? Né? Então, a gente tem condição aí de tomar as nossas decisões melhores. Né? Então, quais são algumas cidades inteligentes, né, aplicadas aqui em nível Brasil? Algumas práticas brasileiras aqui. Né? Eu queria até deixar mais... Vamos ver se eu consigo deixar mais tempo hoje para a gente trocar umas conversas no final da apresentação. Né? Eu falei do Cidade Empreendedora, do SEBRAE. Né? Então, eu vou passar rapidamente aqui, e tem 10 eixos estratégicos, né? Esses eixos tratam da gestão municipal, né? Das lideranças locais. Então, para a gestão municipal, ele tem um reconhecimento que é o prefeito empreendedor, ele tem um prêmio, ele reconhece o prefeito, né? As lideranças locais, ele tem um projeto que é do líder para desenvolver o líder local. Então, você identifica quem são lideranças locais, mas com a visão sempre de uma questão de empreendedorismo, né? Baseada nos conceitos, né, do que está por trás desse cidade empreendedora.
né? Depois você tem um eixo de desburocratização, a sala do empreendedor, que eu falei, muitas cidades chamam de sala do Sebrae, né? Mas é desenvolver, é ali ter todo o atendimento, deveria ter no sala do empreendedor toda um representante de cada secretaria para que faça um atendimento ao pequeno e médio empresário, né, localizado, como eu disse. É bom também, eu não vou falar aqui, acho que não tem esse exemplo, mas o Rio Grande do Sul tem mais de 1.000 municípios, já que passa por essa avaliação da sala do empreendedor. Nós, a Fundação Nacional da Qualidade, avaliamos essas salas do empreendedor, tem um método de avaliação, né? Eu estou trabalhando junto ao Sebrae para que a gente estabeleça um método de avaliação da cidade empreendedora, assim como os outros têm, porque hoje ele tem o que a gente chama de indicadores, mas são indicadores qualitativos, né, para dar reconhecimento. Mas é muito bom esse material, né? Compras governamentais, ou seja, as compras são feitas no município, vocês vão comprar insumos agrícolas, né, produtos agrícolas, vamos chamar assim, na área rural do município, né? Vocês cuidam dessas compras locais, é possível fazer isso? Vocês desenvolvem cooperativas locais para fazer isso? Entra ali no compras governamentais, né? Empreendedorismo na escola, vocês levam ensinamentos, né, para dentro das escolas a respeito de empreendedorismo? Como que é feito isso? Tem palestra nas escolas para desenvolver o aluno, para ele crescer como empreendedor e esse empreendedorismo ficar dentro do município? Inclusão produtiva, marketing, inovação e sustentabilidade, cooperativismo e crédito. Então, são 10 eixos estratégicos que o Sebrae definiu para poder demonstrar o que é uma cidade empreendedora. Precisa atender os 10 eixos? Não. Ele reconhece, se um desses eixos alcançar um patamar, ele já reconhece como cidade empreendedora. É importante entender. Porque, às vezes, a gente quer abraçar o mundo e não dá. Então, se a gente trabalhar dentro de um desses eixos estratégicos, com isso a gente motiva os demais eixos, né? Porque, a partir do momento que a gente recebe um reconhecimento, fomenta mais o desenvolvimento dentro do município, né? Então, tem que trabalhar com isso daí, né? Então, você tem a sala do empreendedor, só para ter um exemplo ali, mais de 50 mil atendimentos em Santa Catarina em 2020 foi feito na sala do empreendedor, 5 mil horas de consultoria. Vou entender também, o Sebrae, ele faz um aporte financeiro e ele contribui com consultorias, né? O município entra com uma contrapartida, ele entra com uma parte, né, desse custo, né, para que você possa desenvolver isso aí. Também tem essa questão, né? Compras governamentais, ó, de 2016 a 2019, teve um crescimento de mais de 121% nessa cidade do Rio Grande do Sul, né? Em Campos Novos, mais de 91% de compras governamentais, né? Então, dentro de cada um desses eixos, né, Farroupilha, isso é muito forte no sul do país, viu? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é muito forte o uso do Sebrae para desenvolvimento do empreendedorismo na região, tá? Florianópolis, ó, levava para abrir uma empresa, em 2018, levava 90 dias. Em 2020, caiu para 5 horas, né? Simplesmente atuando através da desburocratização. Ferroupilhas, em 2018, levava 400 dias para abrir uma empresa, né? Em 2020, caiu para 12 horas, né? Concórdia, recolhimento de ISS de 13,3 milhões em 2018 foi para 20 milhões em 2019, mais de 50% de crescimento, né, em um ano, de desburocratização, simplesmente. Então, você vê que você tem indicadores que você consegue medir e, adotando essas práticas, você pode melhorar a gestão empreendedora do seu município. E não é você atuando na prefeitura, é trabalhando lá junto com o cidadão, trabalhando junto lá com o empreendedor, né? É um pouco diferente. Então, o recurso investido é muito baixo para a prefeitura, né? Com a ajuda ainda do Sebrae, né? Depois temos esses cidades sustentáveis, que é o que eu disse, que está sendo aí utilizado, que é o índice, né, de cidades sustentáveis, índice de desenvolvimento sustentável das cidades, para falar o nome mais correto, né? Ele avalia o seu município aplicando as ODS, né?
ele vai nos sites da prefeitura e capta os números que representa cada uma dessas ODS. E ele diz, se você, olhando a legenda, essa aqui é o Brasil inteiro, isso aqui eu tirei há uns 5 meses atrás, essa figura, né? Onde você verifica qual a pontuação que você tem. Se você entrar nesse índice e colocar lá, vocês que são de, não sei se todos aí são de Batatais, né? Mas se vocês colocarem Batatais lá, ele vai dar uma cor de muito alto, alto, médio, baixo, para cada uma dessas ODSs, em função dos resultados que Batatais gerou com seus indicadores publicados. Muitas vezes os indicadores não são publicados pelos municípios, né? Não conseguem nem lançar nos sistemas informatizados dos órgãos governamentais, que é onde vai se extrair esses números. Mas isso é um bom caminho para fazer um bom planejamento e entender aonde que a gente pode melhorar e qual ODS que a gente precisaria por foco e trabalhar com aquela ODS que é mais interessante. De novo, não dá para atacar todas as ODSs, ataquem aquela que é mais relevante para a cultura do município, para o negócio que o município tem estabelecido pelo seu propósito de ser enquanto município, enquanto cidade, né? Depois a gente tem São Caetano do Sul, foi a primeira cidade sustentável classificada nesse índice, né, de cidade sustentável. O que ela teve? Em 2018 a 2020, no ranking da ABS, Associação Brasileira dos Engenheiros da Engenharia Sanitária e Ambiental, 100% do esgoto de São Caetano do Sul é coletado e tratado e 100% de redistribuição de água em todos os municípios, né? Coleta seletiva porta a porta, uma vez por semana, e coleta de resíduos comuns 6 vezes por semana, né? Esses foram os destaques que levaram ela à primeira colocação, né? É um município livre do analfabetismo, toda a inclusão digital já está na rede municipal de ensino, tem rede Wi-Fi 6 e última geração, 990 pontos de acesso nas salas de aula e áreas comuns do município, né? Cidade mais segura do Brasil, né? A 7ª cidade conecta cidades inteligentes conectadas, né? O número de municípios de homicídios é de 7,4 para cada 100 mil habitantes, morte no trânsito 3,7 para cada 100 mil habitantes. Tem um centro de gerenciamento de emergência que opera 364 câmeras de monitoramento instantâneo em pontos estratégicos do município e tem uma integração das forças de segurança e a manutenção de convênios que permite que os policiais e guardas civis atuem em dias de folga, atividade delegada e diferenciada, respectivamente. E esses principais pontos é que levaram a cidade de São Caetano do Sul a ser indicada como a primeira cidade sustentável por esse índice IDSC, né? É um ranking de competitividade, né? Então, não é tudo, você não precisa fazer tudo, mas você tem alguns pontos que dá o destaque, que você dá uma pontuação e que você consegue crescer, né? Aí você vai para uma outra cidade, como Jundiaí, que está aqui perto de mim, aqui, mas o pessoal deve conhecer, né? É a 2ª cidade sustentável por esse índice de desenvolvimento sustentável de cidades. Tem uma política de governança que estabelece o planejamento, monitoramento e a entrega com pilares da boa prestação de serviços públicos, ou seja, tem uma boa governança. Se tem governança, tem controle, se tem controle, tem gestão, né? Desde 2017, adota mecanismo de gestão para aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos e aumentar a capacidade de investimento no município. E, por último, tem um relatório totalmente isento para o município. Fornece um relatório da gestão da organização da prefeitura na mão do município. Então, ele sabe, ele acompanha todos os indicadores, né, do que está acontecendo no município de Jundiaí. Então, você vê que a questão do eixo governança é o que destacou a cidade de Jundiaí. Transparência, uso de recursos públicos adequado e transparência e comunicação, né, demonstrando ao município. Isso daqui é da agora, viu? Foi publicado em 8 de julho de 2022, ali. Está errado ali, 2002, ali é 2022. É recente esse material aqui, tá?
Depois, os Cidades Excelentes, que é esse que eu mostrei aqui para vocês, ele, na verdade, ele pontua também aí em 7, né, em 7 temas, onde trata 6 temas, na verdade, e o primeiro ali, que é o IGMA, é o Índice Geral, né? Então, você tem eficiência fiscal, educação, saúde, bem-estar, infraestrutura, sustentabilidade e desenvolvimento. 7% dos municípios, né, avaliados por esse índice de gestão municipal, alcançou de 80% a 100%. Né? Eu não tenho exemplos de cidades para falar das cidades inteligentes, mas aqui é muito legal esse livro, vocês podem comprar, foi publicado agora recentemente. Eu acabei de comprar ele aqui há uns 4 meses atrás. Né? Então, vale a pena aí para vocês conhecerem quais são as práticas que estão sendo alavancadas aí. Depois temos a ISO, né? Não sei se todo mundo conhece a ISO, né? Então tem aí que é um padrão internacional, essa ISO, ela tem, a ABNT traduziu aquelas 3 que eu passei para vocês, né? Mas, na verdade, é uma questão internacional, é um padrão internacional, né? Definido para se dizer o que é uma cidade inteligente, né? Então, 80% da proporção das pessoas vivem em cidade até 2050, 33% são megacidades com muito mais de 10 milhões de habitantes, né? 70% da energia, da proporção da energia consumida estão nas cidades, né? E 75% do que a gente chama de waste greenhouse gas, não sei se vocês sabem, emissão de poluentes, né, são produzidos pelas cidades, né? Isso é o que, inclusive, estão se discutindo lá no COP27, acho que é, né, a respeito dessa questão ambiental, proteção ambiental. É uma briga muito grande aí que uns defendem, outros atacam, enfim. Mas a ISO resolveu criar o que ela chama de ISO de cidades e comunidades sustentáveis, né? Então, ela define, vocês podem comprar essa ISO, está aí no mercado, não é cara, é um preço barato, e vocês vão entender quais são os indicadores que estão por trás disso daí, né? Então, a ISO, né, ela foca fortemente naquela meta 11 da ODS, lembra lá que eu falei, no objetivo 11, né, que são comunidades e cidades sustentáveis, né? Mas tem 3 ISOs que levantam os indicadores. Você pode comprar ISO, pode comprar a BNT, já tem traduzido aqui no Brasil, a BNT já traduziu aqui no Brasil, né, e já está aplicando isso daqui, né? E aí, tanto é que a primeira cidade que eles chamam certificadas, né, na verdade, pela ABNT, foi São José dos Campos. Então, São José dos Campos é a primeira cidade inteligente do Brasil certificada pela ABNT, né, e algumas boas práticas que eles identificaram nessa certificação. Segurança. São José dos Campos, eu tive a oportunidade de trabalhar lá há 5 anos, trabalhei na Embraer, né? Eu conheço a cidade e realmente houve uma evolução fantástica da gestão. Olha, eu passei lá há 20 anos, né? E continua bem ainda, né? Então, você tem o Centro de Segurança e Inteligência. Essa avaliação foi agora, recentemente, 16 de março de 2022, tá? 100% da área urbana e rural com lâmpadas de LED, né? Tem um Centro de Segurança e Inteligência, considerado o melhor projeto do país. Obviamente que lá tem o ITA, tem Embraer, né? Então tem um fomento muito forte nessa questão tecnológica, né? Dentro das pessoas que moram na cidade de São José dos Campos, aquilo que foi dito ali, né? Você tem pessoas inteligentes no conceito de capacidade, competência, mas tem um desenvolvimento por trás disso, né? Todo mundo trabalha para esse desenvolvimento. A linha verde, um corredor sustentável, utilização de ônibus 100% elétrico, né? Novo sistema de estacionamento rotativo, semáforos inteligentes. Semáforo inteligente é diferente de semáforo automático, que é diferente, são conceitos diferentes, né? E que é um semáforo inteligente, né? Serviço de monitoramento por satélite, análise e detecção de mudanças de território, né? Meio ambiente, sistema de coleta de resíduos e tratamento de água e esgoto, saúde, quantidades de leitos hospitalares disponíveis, prontuário médico unificado na rede, campanha de imunização na época contra a Covid-19 em todo o município, né? Foi o ponto que se destacou. E a educação, que eles chamam de Programa Educação 5.0. Lembra do Sociedade 5.0, que eu vou falar daqui a pouco? Aí eles têm o Programa Educação 5.0.
Isso levou a ser certificada pela ABNT como a primeira cidade inteligente do Brasil, baseada nos requisitos das normas ISO, diversas ISO aí, 37.000, conjunto a 37.000. Né? Depois temos as cidades inteligentes mais conectadas, né? Primeiro é a cidade de São Paulo, que está com uma nota de 37.584, né? Florianópolis está muito próximo de São Paulo, Curitiba fica em terceira. E como que se avalia isso? Através desses indicadores aqui. Urbanismo, economia, educação. Então, são 75 indicadores em 11 eixos temáticos. Vocês estão vendo que cada um, todos são mais ou menos iguais, mas tem nuances diferentes. Um dá foco mais nesse, outro dá mais naquele. Né? Ó, esse aqui já tem o empreendedorismo, que é o que a cidade empreendedora trata. Né? Enfim, e Blumenau, de Santa Catarina, é a 16ª cidade. Né? Você vê Campinas, aqui próximo de mim, aqui, né? É a 8ª cidade, né? Como as cidades inteligentes conectadas, as mais conectadas. Né? As mais conectadas. Essa edição é de 2021, é do ano passado, né? Foram avaliados 677 municípios, né? Dentro do Brasil como um todo, tá certo? Não foram 5.000 municípios, até porque eles fazem uma classificação de grandes, médios e pequenos municípios, né? E demonstram quais são os que têm mais pontos. Então, São Paulo. Por que São Paulo foi escolhido como a cidade mais conectada? Né? Cadastro imobiliário totalmente informatizado, agendamento online de consulta na rede pública de saúde, crescimento no número de empregos, presença de ciclovias estruturadas, semáforos inteligentes. Excelente conexão banda larga, 93,7 megabytes, cobertura 4G para quase 100% dos cidadãos e 100% da população de São Paulo tem acesso à água tratada. Né? Então, ela foi considerada aí como a primeira cidade no ranking Connected Smart City, ou seja, cidades inteligentes conectadas. A segunda, Florianópolis, que eu comentei ali com vocês, né? Semáforos automatizados, está vendo? Semáforo automatizado é diferente de semáforo inteligente. Sistema de bilhete eletrônico nos transportes públicos, 28,3 quilômetros de ciclovias para cada 100.000 habitantes, crescimento de 6,34% no PIB, aumento de 5,48% no número de empregos, isso na época que foi definida como a segunda cidade mais conectada. Terceiro, Curitiba, acho que a maioria deve conhecer, grande desenvolvimento social, ambiental e econômico, expansivo aumento no número de empresas do ramo de tecnologia, né, e economia criativa, iniciativa do Vale do Pinhão, onde junta poder público, universidades, startups e entidades de fomento, né, para isso desenvolver crescimento sustentável, inovação, e leva a população para isso. Você leva a população. Você desenvolve o seu cidadão, você torna as suas pessoas inteligentes. Né? Então, esses são alguns exemplos. Tem no mercado aí para nós, para quem é engenheiro aí do ramo civil, né? Tem um que ele chama Planet Smart City, não é brasileiro, é corporativo isso, né? Vocês podem entrar aí, eu roubei lá do site dele, só vou mostrar para vocês. Mas no Brasil já tem 3 focos, né? Do que ele chama de Smart Cities, ou seja, os condomínios, eles já crescem com o conceito de cidades inteligentes. Lembra que cidade inteligente, aglomerado urbano. Um condomínio é um aglomerado urbano. Eu posso ter um condomínio inteligente, eu tenho uma cidade inteligente. Né? Sorocaba está desenvolvendo um condomínio no conceito de cidade inteligente. Né? E esse condomínio ele já é criado com esse conceito. Então, você já encontra nele as soluções inteligentes que você vai ter lá dentro. Você vai ter um hub de inovação, vai ter cinema, vai ter um mix multifuncional, um Planck app, aplicativo que gerencia todo o condomínio, né? Tem uma horta comunitária, ciclos, faixas, playgrounds, trocas de livros, né? Enfim, entra nesse Planet Smart City aí que vocês vão ver. Então, a primeira cidade inteligente inclusiva do mundo foi em 2019, né? E ela fica no estado do Ceará. É a Smart City Laguna, a primeira cidade inteligente acessível. 55 quilômetros de Fortaleza, do estado, da capital do Ceará,
integra um conjunto de soluções inteligentes, né, para apoiar a comunidade inclusiva. O desenvolvimento é ideal para trabalhadores, tem 10 áreas de maior crescimento, né, está do lado da BR-222 ali, né, tem acesso, fica perto do porto de Pecém, zonas industriais, enfim, foi criado esse condomínio, né? E já tem, quando eu captei isso aqui, né, tem mais outras 3, que é a Smart City Laguna, que eu acabei de citar, que é lá no São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Depois tem a Smart City Aquirás, que fica também no Ceará, né? E a Smart City Natal, que fica em São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte e Brasil. Acho que aí tem algum erro deles ali. Mas, enfim, nesses 3 localidades são condomínios que estão sendo implementados, construídos, olhando o conceito do Smart City. Então, você já leva tecnologia, já leva um planejamento urbano, já leva diversas melhorias para tratar do cidadão, né, que vai estar habitando esse condomínio, esse grande condomínio. Um tem 330 hectares, o outro tem 200 e o outro tem 170 hectares. Né? Isso aí só para dar um exemplo de como que a gente pode construir uma cidade inteligente. Pensando em tudo isso, por que eu tenho que pensar? Nós temos que olhar uma sociedade 5.0. Eu gosto de falar sobre a sociedade 5.0. Por quê? Nós estamos trazendo a indústria 4.0. Acho que muitos de vocês ouvem, né? E a indústria aqui não é só indústria de transformação, não. Levamos o conceito 4.0, que é trazer tecnologia para aumentar a produtividade de maneira geral. Só que a hora que eu aumento a produtividade, o que acontece com os cidadãos, com as pessoas? Muitas dessas pessoas não vão acompanhar a evolução dessa tecnologia e vão ficar no meio do caminho. Por outro lado, tem novas pessoas entrando nesse conjunto de pessoas necessitando de emprego, né? Alguns passam e muitos ficam nesse vazio. O que nós fazemos com essas pessoas? Como que nós estamos tratando isso? Esse abismo do conhecimento. Como que nós estamos tratando isso daí? Né? Novos entrantes que estão vindo aí. Como que nós fazemos com isso? Né? Então, esse conceito de sociedade 5.0 surgiu em 2016 no Japão, né? Foi criado no Japão, né? Um grande polo de tecnologias disruptivas. Né? O primeiro-ministro lá, o Shinzo Abe, né? Conhecido, ele apresentou em Hannover, na Alemanha, né? Nesse comitê. Desculpa um pouquinho. Se eu espirrar, eu não consegui. Em 2017, esse conceito de sociedade 5.0. Né? O que é o conceito de cidade 5.0? Então, é pensar na relação profunda com a tecnologia, né? Mas elas têm que ser usadas a favor das pessoas. Nenhum lugar melhor de levar isso através das cidades inteligentes. Trazer tecnologias, mas usando a favor das pessoas. Né? As pessoas são mais relevantes para a sociedade 5.0. Impacto indústria, de forma aprendizagem e tudo mais, mas o cidadão, o desenvolvimento, a formação dessas pessoas, né? Levar inovação. Quantas cidades hoje pensam em questão de inovação, criar campos de inovação, criatividade para os seus munícipes, para os seus jovens e até para os seus idosos também, né? A gente despreza os idosos não podem servir para mais nada, né? Para nos ajudar. Como que nós estamos pensando nessas oportunidades, nesses desafios aí para sair dessa zona de conforto, levar as pessoas a aprender mais, né? Essa questão de constantes mudanças que nós estamos passando, né? Então, a Smart City são realidades atuais em nível global, né? Japão e Alemanha visualizaram isso, esse novo mundo, né? De forma conectada, que vivam pessoas e robôs conjuntamente. Então, como que nós estamos pensando nessa sociedade 5.0? E nós, enquanto engenheiros, como atuamos nisso, naquilo que a gente utiliza dos nossos conceitos? Nós ainda somos engenheiros, né? Perdão da palavra, que usa ainda a prancheta, né? E se constrói o prédio pensando no prédio ou pensando no seu entorno, pensando em tudo. Nós contribuímos com os poderes públicos para isso ou cada um para si, Deus para todos? Como que nós trabalhamos nisso? Eles não permitem aqui, sabe? A minha cidade é muito fechada, não deixa a gente atuar. Mas quais são a gente vai lá para brigar ou a gente vai lá para conversar, né? Então, o objetivo é fazer com que os sistemas inteligentes trabalhem a favor da sociedade, com foco no bem-estar social e na melhoria da qualidade de vida.
né? Então, 3 pilares aí que sustentam a sociedade 5.0 é qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade. Isso é uma nova era, esse é um novo modelo, né? Não tem como, nós vamos viver, as cidades vão ser assim, né? E nós temos que pensar nessa sociedade. Como que vamos fazer com tudo isso, né? Como que vai ser esse mundo físico e o ciberespaço, né? Hoje eu estou estudando uma questão de metaverso aí, né? O pessoal já fala de figilização, né? Ou seja, físico e digitalização, digital, figital, né? Então já junta as palavras, cada hora cria nomes novos, né? Então a gente precisa entender quais são as necessidades para depois definir o que a gente vai atender. Na maioria das vezes a gente quer atender, mas não temos nem condições, né, de entender ou das pessoas entenderem aquilo que a gente quer colocar, né? Nós temos que mudar um pouco a nossa forma de pensar, nossa forma de olhar, né? Olhar a questão da responsabilidade. Só vou pegar 4 engenharias. Engenharia biomédica. Como que a gente está tratando, utilizando essa questão da complexidade sistêmica? Nós estamos olhando a evolução das doenças, ou nós estamos pensando antecipadamente, ou nós estamos olhando o passado, olhando o que está acontecendo para tentar detectar, né, os problemas que atuar na causa. Engenharia de produção. É mais fácil produzir e não pensar no lixo que é gerado, ou e jogar isso lá para a engenharia ambiental, para que ela pense o que ela vai fazer com todo esse resíduo que está sendo criado. Ou a gente, como engenheiro de produção, podemos pensar antes em gerar meios produtivos de fabricação, né, mas minimizando ou até mitigando o impacto ambiental ou o impacto do lixo que estão aí, né? É mais fácil a gente construir aterros ou pensar numa geração de menor resíduo, né? A engenharia de alimentos. A gente pensa em estudar a evolução dos alimentos, né, e até atuando aí na agroindústria, né? Ou a gente já está pensando o que esse alimento pode reduzir a fome ou atacar as áreas mais pobres da sociedade como um todo, né? Então, como que a gente olha essa complexidade e interliga as nossas engenharias para pensar tudo isso? Cada um pensa de forma isolada, né? Será que eu até brinco em outras apresentações que eu faço? Nós já temos uma engenharia das engenharias, né? Nós deveríamos ter médicos, como que a gente chama? Médicos clínicos gerais, clínico geral, né? Um médico clínico geral, e depois nós temos médicos especialistas, né? Nós temos o engenheiro clínico geral, para depois a gente ir nos especialistas, ou a gente vai nos especialistas, e aí o cidadão que quer construir alguma coisa tem que conversar com 10 engenheiros, ou contratar 20 engenheiros, né, para poder construir aquilo que ele quer. Nós temos o engenheiro clínico geral, nós temos um curso de engenheiro clínico geral, né? Eu estou só instigando aí. Nós teremos alimentos suficientes para todos, para todas as pessoas? Distribuiremos riqueza de forma justa? Qual é a nossa responsabilidade enquanto engenheiro? Como que a gente pensa nessa questão da responsabilidade social? Nós somos engenheiros que pensamos nisso, discutimos isso, né? Pensamos nesse povoado, né? Nesses aglomerados rurais, urbanos, né? Então, voltando aí nos Flintstones e os Jetsons, né? Qual é o cenário para engenheiros? Como os engenheiros estão vendo essa movimentação de cenário? Nós estamos olhando tudo isso que nós falamos, nós estamos mudando, nós estamos passando por transformações, estamos aprendendo com essas realidade aumentada de 5G, né? Projetos, formas de gerenciar projetos. Aqui que eu gosto de comentar sobre a Embraer, né? Essa foto é da Embraer, ó. Eu tive a oportunidade de ver essa aplicação lá na Embraer, essa aqui é a construção dos aviões da Embraer, né? Antigamente que eu ia lá, a gente olhava fisicamente, fazia os mock-ups de forma física para rodar o mundo. Tinha que contratar um avião para levar o mock-up para as pessoas testarem, para saber se aquilo ia agradar os vários países do mundo, né? Cidadãos do mundo, né? Quando hoje você leva uma realidade virtual aumentada, um óculos 3D para ele, né? E ele consegue olhar isso e se sentir dentro do avião, sem necessariamente você levar o avião até ele, né? Uma operação,
né? Trabalhando com a operação dentro de uma realidade virtual, arquitetura, né? O site da VEG está mostrando essa realidade aumentada na arquitetura e na construção civil, fazer os mockups, né? Tablets hoje que conseguem fazer leituras das necessidades da agroindústria, né? Compra de supermercados hoje através do metaverso, aí, por exemplo, né? Fazendo compras através do metaverso. Enfim, né? Nós engenheiros estamos olhando tudo isso, né? Essas profissões que estão em transformação. Tem algumas profissões que estão seguras, e a nossa engenharia está junto, porque realmente tem que pensar, nós somos cientistas. Eu acho que o engenheiro ele vai... Nós já somos cientistas, né? O engenheiro já é cientista, né? Então, ele tem que começar a pensar mais cientificamente mesmo, olhando muito mais, né, a aplicação de técnicas e trabalhando muito mais no desenvolvimento, né? Pensando no desenvolvimento de inteligência artificial e tudo mais, né? Então, tem algumas profissões que estarão seguras, né? Outras profissões, aquelas profissões que não demandam necessidade do contato tete a tete, face a face, pessoa a pessoa, né? Ou aquelas que têm muito risco, né? Vão sair fora, vão ser substituídas por robôs, por tecnologias. Aquelas que são repetitivas, né? Caixa de banco já não tem mais, né? Os bancos hoje totalmente automatizados. Aliás, bancos já não tem mais, né? A maioria pode fazer tudo de casa, né? Eu ainda tenho um amigo que até hoje não consegue fazer nada se não for no banco, né? Não tem celular. Eu tenho um amigo ainda hoje que não tem celular, né? Nós estamos aí no ano 2022 e ele não tem celular. Temos que respeitar, mas, né, ele corre o risco de ficar para fora, né? Então, aquilo que pode ser produzido através de algoritmos previsíveis, essas profissões deixarão de existir, né? Então, o trabalho, e a pandemia veio para ajudar a fomentar isso com maior velocidade, né? Essa peruana disse que o futuro do trabalho, né, transformação digital nas empresas em 5 anos, né? Na verdade, todo mundo falou que em 5 anos ia mudar muita coisa. Está mudando mesmo. A velocidade hoje ela é exponencial, né? Ela é muito mais rápida do que a gente imagina, né? Então, o advento da indústria 4.0, surge o conceito da engenharia 4.0. Pensar numa cidade inteligente sem pensar numa engenharia 4.0, sem pensar na digitalização, sem pensar em levar as pessoas para esse ambiente, eu não sei se funciona e também não sei qual é o nosso futuro. Então, nós temos que pensar na transformação, nas rotinas das fábricas, das obras, no dia a dia de nós profissionais, né? Nós temos que trabalhar pensando em 3Ds, linhas de produção e tudo mais de forma virtual. Gestão de projetos. O engenheiro tem que pensar em gestão de projetos. Como colocar em prática, né, aquela ideia, aquilo que ele idealizou, né, para que alcance a melhor produtividade na sua gestão, o resultado mais previsível, um custo melhor, né, porque nós temos que alcançar o maior número de pessoas possíveis com menos recursos, né? Então, temos que pensar de forma que vai substituir funcionários por máquinas, né? Um futuro que tem boas oportunidades no crescimento do campo da engenharia, né? Enfim, mexer nos novos conhecimentos, mudar aí os nossos cursos, né? Nós temos que pensar nisso, nós temos que levar conhecimento. As pessoas não sentam mais no banco de escola hoje, como eu disse, eles não querem mais isso, eles acham que hoje com o Google eles resolvem tudo, né? E, na verdade, a gente leva muita tecnologia, né? Até cálculos, hoje é feito, não precisa mais de nós em muitos casos, né? Mas tem que ter o conhecimento básico, sem sombra de dúvida. Mas eles querem que esse conhecimento básico seja mais rápido, uma velocidade maior. Como fazer isso, né? Então, menos tarefas repetitivas é atuar mais em áreas estratégicas. Essa é a engenharia 4.0. Temos que ter boa comunicação interpessoal, visão holística, visão sistêmica, né? Atualização constante, permanente e pensarmos estrategicamente, fazermos planejamentos estruturados para colocar em prática e alcançar o sucesso. Nós ainda temos muita dificuldade nisso. Enfim, nós temos que levar a tecnologia para a produtividade a favor da sociedade. Essa é a grande vantagem, né? E aí, por fim, só para colocar algumas práticas internacionais também, para não ficar só em nível Brasil, de algumas cidades inteligentes. Nós temos aqui Zurique,
é o primeiro lugar no índice ambiental, quinto lugar na economia, 27º lugar no aspecto social, conceito de sociedade 2.000 watts per capita, né? Objetivo definido para 2050, ou seja, vai gastar 2.000 watts por cabeça, não mais do que isso. Reduzir o consumo de energia, economia de energia, rede de transporte público altamente eficiente e sustentável, né? Então, essa é a melhor cidade para se viver, é Zurique, né? A segunda é Singapura, 7.000 habitantes por metro quadrado, possui 29,3% de arborização, segundo lugar na lista de cidades mais sustentáveis do mundo, plano de mobilidade que penaliza cada vez mais o uso do carro próprio. Então, você é cobrado, você usa carro, você é cobrado, né? A gente, mudando, fazendo um pouco de pato para ganso aqui, fazendo uma correlação às vezes meio esdrúxula, os restaurantes deveriam começar a cobrar não a comida que se comeu, mas a sobra que se deixa no prato, né? Acho que vocês já viram isso, né? Ou seja, para a gente economizar, né, alimento, jogar alimento fora. Promover o transporte público compartilhado. Isso fez a cidade de Singapura uma das melhores cidades para se viver, né? Terceira é Estocolmo, na Suécia. Então, tem iniciativas de transformação desse parque, uma antiga área industrial, em primeiro distrito ecológico de Estocolmo, com circuitos fechados de água, resíduos e energia. Então, pegou uma área, né, e transformou essa área, né, que era uma antiga área industrial abandonada, né, no primeiro distrito ecológico, né, e levou para lá um lugar para se viver com água, resíduo e energia próprio, né, sem consumo, sem necessidade de geração de consumo, além daquilo que precisa. Então, são alguns exemplos aí de cidades inteligentes que acontecem no mundo. Aí. Viena, na Áustria, questão de segurança, baixo preço de moradias, bom funcionamento do transporte público, e o projeto Smart City Viena, alcançar uma cidade com zero emissão e autossuficiência de energia. Londres, não podia deixar, que é a questão de mobilidade, mas tem também algumas coisas negativas, né? Ocupa aspecto social, tem grandes problemas de mobilidade e acesso à moradia, mas tem grandes oportunidades econômicas que oferecem iniciativas ambientais, como ônibus com baixa emissão de gases, programas voluntários com participação cidadã. Enfim, era isso daí que eu gostaria de falar. Não sei se eu estourei o horário aqui, ou estourei um pouco, né? Estourei uns 15 minutos aí, né, Fábio? Tá ótimo. Que é isso. É isso aí que eu queria falar para vocês um pouco do que é cidade inteligente para vocês. Grande Cesarino, você é sempre um caso à parte, né? Um conhecimento vasto, transita em vários temas aí, desde agora, até convidar vocês aí que estão nos assistindo, que no dia 1º o Cesarino vai fazer a primeira palestra sobre metaverso e o futuro das engenharias. Vai ser o metaverso e o futuro das engenharias. Nós vamos fazer essa palestra na Associação de Serra Negra, e já para o ano que vem tem várias associações já solicitando esse tema, viu? Que é o tema do momento, né? E do futuro, né? Principalmente o Cesarino, que já comprou um pedacinho da Lua ali. Aproveita que esses dias eu vi com o pedacinho ali como chama ali no Rio de Janeiro, ali, caramba, não é Copacabana? Leblon. O Leblon ele tá 200 barato. reais. É 200 reais. Tá barato. E tá barato, viu? Tá barato, porque daqui a pouco vai, na hora que pegar isso daí, de 200 reais vai virar um dinheiraço desse terreninho, né? Eu gostaria, por gentileza, primeiramente, de agradecer ao Cesarino pela palestra, né? E também gostaria de solicitar a todos, por gentileza, aqueles que puderem, abrirem suas câmeras para nós registrarmos esse momento, né? Nós fazemos o print, nós temos uma prestação de contas que a gente encaminha sempre o CREA, né? E aí a gente vai mostrar para o CREA que nós estamos felizes, estamos contentes com essa palestra, né? Então, peço a gentileza de vocês que abram suas câmeras para nós registrarmos
esse momento. Fábio, Geraldo Porto, está me ouvindo? Oi, estou sim, Geraldo. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera, tá? Mas eu quero levar o Cesarino aqui, que eu fiquei maravilhado com a sua explanação, viu, o Cesarino? Abriu a sua câmera. Abriu a câmera aí. Aí, ó. Aí, ó. O Cesarino só no pensamento, Geraldo. Cesarino faz milagres. Eu fiquei maravilhado com a sua explanação, fantástica, e o futuro das nossas cidades, se nós levarmos em consideração a seriedade, os engenheiros hoje estão passando por uma mudança para melhoria, tá bom? Eu já estou praticamente quase que aposentado, mas eu não deixo de agir, porque eu acho que eu tenho que expor os meus conhecimentos que eu aprendi até hoje, com 74 anos, para os mais novos, e fazer com que essas coisas... Eu adoro mudanças, tá bom? E meu filho está entrando agora aí, que ele formou em engenharia agronômica também, vai dar continuidade aí, daí para frente. Eu, como futuro presidente da Associação de Engenheiros aqui de Batatais, quero agradecer pela explanação feita aí, que eu já havia participado de alguma palestra lá em São José dos Campos, quando a cidade inteligente, tá bom? Mas fantástico, parabéns, viu? Nós aqui em Batatais vamos tentar fazer alguma coisa, como a gente já vem fazendo, para melhorar mais alguma coisa aqui para nós. Tá bom? E a todos os colegas que estão aqui presentes, fiquei feliz de assistir a sua palestra. Parabéns, viu, Cesarino? Fábio, um abraço. Um abraço. Obrigado pelas palavras, Geraldo. Lembrando a todos que está sendo gravado, tá? Viu, Geraldo? Viu, Sérgio? Esse vídeo vai ser disponibilizado a partir de segunda ou terça-feira. Nós vamos entregar a prestação de contas para a associação e o link vai ser gravado. E o Cesarino, daqui a pouco, viu, Cesarino? Já envia para mim, por gentileza, essa apresentação. A gente vai disponibilizar ali para a Patrícia. Quem quiser essa apresentação já vai estar disponível aí para os associados, ok? Então, lembrando que todos os participantes terão direito certificado, desde que permaneça até o final do evento, e responda a pesquisa de avaliação. O nosso amigo Francisco vai colocar aí no chat, por gentileza, o link para vocês baixarem responderem no final do evento, tá? No final da palestra, a pesquisa de avaliação. Eu vou passar a palavra para o Sérgio fazer as suas considerações, e depois, quem quiser fazer mais alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade, tá? Aí no link já está aí no chat para vocês aí. Fábio, o Sérgio comentário aí, teve um imprevisto, pediu que eu fizesse o agradecimento aí pela palestra, tá bom? Então tá ótimo. Então tá bom. Obrigado, viu? Então o Geraldo já fez aí as considerações, mas depois, daqui a pouco, a gente volta para o Geraldo. Viu, Cesarino? Isso que é bom, porque não é comum na engenharia a gente escutar um senhor com a experiência do seu Geraldo, com 76 anos, falar que é a favor da mudança. Por que nós estamos falando isso? A gente fala muito, Geraldo, sobre metodologia BIM. E o BIM não é nem a ferramenta do futuro, é do presente, porque já tem uma superior ao BIM. E tem muitos que estão no CAD ainda. E aí, quando você vai, daí aqueles um pouquinho mais experientes falam assim, não, eu não quero mudar, não quero mudança. E, infelizmente, acaba ficando um pouco para trás. Agora, e a mudança, ela é bem-vinda, mas não é fácil se adaptar à mudança. Quando a gente pegava ali, o Cesarino fala muito bem, quando a gente assistia aquele filme dos Jacksons, né? Há 40 anos atrás, aquele ali, aquele não vai existir. Nós estamos na época dos Jacksons. Nós estamos na época do Jackson, não é? Do robô, do tudo. E pegava os Flintstones, né? Que era na rodinha ali. No coisa. Hoje nós estamos nos Jacksons, não adianta. E a nossa geração, nós vamos embora, a nossa outra geração vai ver essas espaçonaves dos Jackson, que a gente provavelmente não vamos ver, mas nós vamos ver os carros acontecendo, já tem carros em relação a isso. Então, é a tecnologia que veio e vem para ficar, e cada vez é isso que nós estamos fazendo palestra, é uma ferramenta.
Quando que a gente reuniria, por exemplo, pessoas em várias, às vezes, várias partes do Estado, as várias regiões do Brasil, até de fora do país, através de uma palestra. Antes que você queria se reunir, era através dentro da associação. Então, é uma ferramenta que chegou, principalmente mais forte com o advento da pandemia, né? Ficou uma ferramenta mais forte, mas é uma ferramenta que veio para ficar e vai continuar, e daqui a pouco vai ficar cada vez mais aperfeiçoada. Geraldo, quer falar mais alguma coisa, meu querido? Fábio, eu sou testemunha viva. Eu iniciei minha carreira profissional em 75 e já fazia medições de terra com corrente. Formei engenharia agronômica, eu passei a usar o teodolito, na época, aqueles mais antigos, até nem lembro o nome, depois passamos a usar estação total, e hoje estamos usando drone, rapaz. Estou na área aérea Jackson. E meu filho hoje é o nosso suporte técnico na área da informática. Eu faço campo, faço tudo, solto na mão dele, e ele faz o restante. Ele pilota o drone, ele faz tudo, levantação. Então, o que acontece? Eu sou testemunha, por isso que eu sou a favor da inovação. E a coisa vai mudar muito. E daqui uns dias, hoje nós temos aí Google, temos... Olha, é uma inovação fantástica. Imagina em outras áreas, então, que está precisando. Falou, Cesarino, eu estou aqui para ajudar você nessa questão aí. Se Deus quiser, vamos ajudar. Muito bem. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, é só abrir o áudio e fazer a sua pergunta. Ok? Então, André, boa noite aí, cara. Boa noite, Porto. Parabéns pela palestra, é muito gratificante, viu? Em nome aqui da administração de Batatais, fico muito feliz ao Sérgio, a todos aí, palestrantes, e que, se Deus quiser, vamos participar mais nessas palestras aí, viu? É muito gratificante. Parabéns a todos. Obrigado. Legal. Alô. Olha só as cidades representadas nessa noite aqui, ó. Americana, Batatais, Boituva, Botucatu, Carmo do Rio Claro. Eu não conhecia essa cidade. A gente sempre vai conhecer a cidade. Carmo do Rio Claro, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Paulo e Sumaré. 2 estados aqui sendo representados, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. No meu leque, Carmo do Rio Claro. Eu sou de Piracicaba, eu tenho Rio Claro vizinho aqui da minha cidade, mas o Carmo do Rio Claro eu não conhecia, não. É Minas, Carmo do Rio Claro? É Minas, né? Eu sou mineiro de São Gonçalo de Sapucaí. Olha lá, por isso que está 2 estados. Olha que legal. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 municípios aqui sendo representados. Alguém quer mais falar? O Luiz Ricardo tinha aberto a sua câmera, quer falar alguma coisa, Luiz? Me abriu para tirar foto. Você tirou foto? Na hora que ele abriu? Tirou foto, já tirou uma foto. Olha lá. Olha lá. Abra o microfone aí. Habilita o microfone. Está fechado ainda, Luiz. Abre seu microfone. O microfone está fechado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí a brilhante explanação aí, nosso amigo Cesarino, tá? Obrigado. E tudo de bom para vocês. Eu estou hoje em Salitre de Minas, tá? Olha que legal. Um pouco mais longe ainda. Aonde? Salitre de Minas. Nossa, também. Cidade nova. Não conhecia também, ó. Tá vendo? Olha só, hein? Nossa, legal. É legal. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, viu? Obrigado, Luiz Ricardo, por tão longe assim, mas está nos prestigiando nessa noite, viu? A associação aqui de Batatais. Mais alguém? Ô Cesarino, tá vendo a evolução aí? Olha só aí, nossa, estamos conversando com o Luiz lá de Salitre. Perto de Patos de Minas, meu Deus. Caramba.
Batatais, para mim, já é longe, imagina Salitre de Minas. Salitre não tem uma cachaça, não? É Salina. Tem bastante Salinas. também, mas deve ser Salinas. Mas tem bastante cachaça aqui. Salitre e que- Salinas é quase igual ali, ó. É tudo... Próxima Serra da Canastra, né? Ô, Luiz, Salitre fica aqui perto de Passos? Não, fica perto de Patrocínio de Minas. Entre Patrocínio de Minas e Araxá. São Gonçalo do Baeté, lá para cima. É quase perto do Triângulo ali, então. 700, 800 quilômetros aí. Isso. Perto do Triângulo Mineiro ali. É, o Brasil inteiro está aí, Cesarino. Brasil. O Brasil inteiro. Mas o tirinho de espingarda já está em Goiás. É. É lá. Fantástico, gente. Mas tá bom. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta, nenhuma consideração. Eu vou passar, então, para o Cesarino, antes de passar de novo para o Geraldo para fazer o fechamento. Cesarino, por gentileza, suas considerações finais, por favor. Eu só quero agradecer aí, espero que não tenha cansado vocês. E os desafios, a gente tem que desafiar, né, tirar os engenheiros do status quo dele e desafiar, fazer eles mexerem, né? Cutucar, a gente tem que passar por transformação e a gente tem que pensar na transformação, né? A gente não transforma do dia para a noite, não é com o tempo que demanda, mas a gente tem que começar, tem que pôr um pé, tem que caminhar. O mundo está aí, o mundo está aí. Não adianta chorar, vamos para frente, que nós temos que alcançar aquilo que o mundo quer, né? O que as pessoas querem. Né? Nós servimos, nós engenheiros somos servidores. Tudo que nós fazemos e idealizamos é para alguém, é para uma pessoa, seja uma construção civil, seja uma ponte, seja uma máquina que o operador vai trabalhar, onde for. Nós, engenheiros, somos um servidor. Levamos o nosso conhecimento, a nossa ciência para que eles, mas para servir o cidadão, né? É assim que a gente tem que pensar e olhando as nossas cidades, acho que tem bastante coisa para melhorar. Mas nós vamos melhorar, viu? Eu sou uma pessoa positiva. Eu tenho um lema que eu digo: insisto, persisto e jamais desisto. Vocês aí pela paciência de vocês aí. Muito bem, Cesarino. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o boa noite do Geraldo Porto. Olha, aqui em Piracicaba tem a Rua do Porto. Vai saber se o Geraldo não é dono, viu? Vai saber, viu, Cesarino? Se ele não é dono da Rua do Porto, viu? Olha lá. Deve chegar alguns trocadinhos aí por ano. Hein? Eu gostaria de agradecer, Geraldo, a Associação de Batatais, pela oportunidade da nossa empresa oferecer esse serviço, trazer o palestrante de ponta, fazer a transmissão, a prestação de contas junto ao CREA. Gostaria de agradecer o presidente Vinícius, né, que é o Marquese, que é o presidente do CREA São Paulo. Gostaria também de agradecer aqui, de registrar, eu gosto muito do Dutra, né, do Dutra, que é o representante do nosso querido Dutra, aqui, vizinho nosso aqui de Mojimirim, que é do IPEA, o pessoal do sistema do Confia, da Mútua, Renato Arcanjo, que é vizinho meu aqui também de Americana. Só estamos com vizinhos aí na direção do CREA aí e do sistema, né? E agradecer todos vocês que abrilhantaram o nosso evento dessa noite. Então, para finalizar, eu passo a palavra aí para o Geraldo Porto para fazer o fechamento do nosso evento dessa noite, tá bom? Muito obrigado a todos. Ok. Testemunhando mais um fato, veja bem, a nossa associação é pequena, mas nós resolvemos entrar na era de mudanças. E tem muitos jovens que estão se adequando com a gente. Eu já tenho a 4ª presidência que eu vou assumir, olha só. Mas estamos aí lutando para que a coisa aconteça cada dia melhor. Cesarino, nós agradecemos mesmo ao seu conhecimento, ao nosso serviço, porque os mais jovens precisam ouvir isso aí para incentivá-los a praticar uma cidade inteligente, não é isso? E estamos aqui de braços abertos para todos aqueles que quiserem ajudar a gente a melhorar a nossa Batatais. Muito obrigado, viu, Cesarino? Obrigado, Fábio, aí, e a todos os participantes aqui que acompanhou com a gente a sua belíssima palestra. Parabéns, Cesarino. Muito obrigado. Amém. Obrigado a todos. Certificados liberados. Abaixa aí no chat. Se alguém tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato conosco aí, tá bom?
Até a próxima. Deus abençoe a todos. Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.